Olá, minha gente querida, o programa Eu e Você está de volta e hoje finalmente como apresentadora, porque na semana passada o nosso deputado Gerson Berger é que iniciou o programa e anunciou a minha volta. Mas eu acho que sendo eu apresentadora ou Gerson, dá tudo no mesmo. O importante é que nós continuamos e é muito bom estar com vocês mesmo. E eu já vou iniciar o programa de hoje usando uma frase do Gerson. Normalmente o Gerson costuma dizer para mim: Tereza, você é tão verdadeira que chega a ser transparente. E realmente, a verdade, eu acho que é uma das minhas qualidades, porque eu entendo que nós temos sempre que estar com a verdade. Não ter medo, ter coragem, determinação, jamais se acovardar. E na semana passada, o nosso deputado Gerson Berger contou aqui no programa que um determinado consonorário, representante de um país no Rio de Janeiro, simplesmente estava duplamente derrotado. Por quê? Porque ele havia se prestado ao papel de fazer campanha para um determinado candidato a vereador. Como esse vereador foi derrotado, é lógico que ele foi derrotado também. Mas o que me causa espanto e tristeza é que esta pessoa é, na verdade, um covarde. Porque depois que o nosso deputado falou aqui no programa da sua falta de critério, da sua falta até de respeito com o país que ele representa, porque ele, como consonorário, jamais ele poderia apoiar este ou aquele candidato da comunidade que ele representa. Ora, no dia seguinte, a Berenice Seara deu em sua coluna do jornal Extra mais ou menos aquilo que o deputado Gerson Berger falou no programa, pois os senhores, pasmem, este covarde simplesmente no dia seguinte teve a cara de pau de negar, quando qualquer um cidadão, se acessasse o seu Facebook, ia encontrar lá o seu pedido diariamente de votos e de apoio ao candidato que ele escolheu para apoiar. E até por isso a comunidade toda sabe a quem ele apoiou, mas tem a cara de pau de negar. Uma vergonha, e isto absolutamente tem que ser discutido com o embaixador. Por isto, nesta semana, eu e o deputado Gerson Berger temos agendada uma reunião com este embaixador. Então, uma das coisas que mais me choca é a covardia. Não teve cara de assumir o seu erro. Olha, Tereza, desculpa interromper. Você bateu e bateu bem. Parabéns. É, Gerson, ele merece e não é a primeira vez que ele se presta a esse papel, lamentavelmente. É isso aí, Tereza. Você deu o seu recado e agora vamos em frente, vamos ao nosso programa. Temos coisas importantes para transmitir aos que nos ouvem. Vamos lá. É isso, Gerson, vamos falar de coisas importantes e positivas. E minha gente, amanhã, por minha iniciativa, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro estará celebrando a Semana Judaico-Brasileira em cumprimento à lei municipal, que é de autoria do nosso deputado Gerson Berger quando era vereador. E lá estarão inúmeros representantes do meio jurídico, como ministros, desembargadores, juízes, advogados, que serão homenageados por mim e, entre eles, os ministros do STJ, Humberto Martins, que receberá das mãos do nosso deputado Gerson Berger a medalha Tiradentes. E também o ministro Jorge Mussi, condecorado por mim com a medalha Pedro Ernesto, além do ministro Marco Aurélio Belize, que será homenageado com a medalha Albert Seib, entre muitos ministros e desembargadores. Também o jornalista Mauro Weinstock, que é diretor do jornal Aleph, e o ator Marcelo Novaes, que tão bem representou Max na novela Avenida Brasil.
Faremos na ocasião uma homenagem muito especial ao nosso querido Razan Oren da ARE, que receberá o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro. O acesso ao evento exigirá a apresentação de convite, esclarecendo que nenhum convite ficou comigo, todos foram entregues aos nossos homenageados. O evento será realizado na Câmara Municipal às 18h30 de amanhã, segunda-feira. Mas, Gerson, já que estamos falando na Justiça, o Supremo Tribunal Federal, em especial o ministro Joaquim Barbosa, no julgamento do mensalão, com a condenação dos envolvidos, além de fazer renascer a fé e a crença na nossa justiça, deixam um saldo muito maior, que é a defesa do Estado democrático de direito, que, por não acreditar nele, o PT tentou revogar ao corromper o Congresso através de suborno. Gerson, teve uma outra ministra do STF que se destacou muito e é campeã dos votos curtos e econômica na erudição e na retórica. Refiro-me à ministra Carmen Lúcia, que na sessão da última terça-feira protagonizou um grande momento ao insurgir-se contra a tese da defesa do ex-tesoureiro do PT, o Delúbio Soares, quando seu advogado Arnaldo Malheiros afirmou que seu cliente não negava ter operado no Caixa 2, justificando que a razão era a origem ilícita do dinheiro. A ministra Carmen Lúcia, de forma contundente, disse: nunca em minha vida vi alguém comparecer a um tribunal para confessar um crime e sugerir que sua prática é normal. O ilícito não é normal. Caixa 2 é crime, é uma agressão à sociedade brasileira. Fica parecendo que ilícito no Brasil pode ser praticado, confessado e tudo bem. Não está tudo bem, concluiu a ministra. E aí, Gerson, como vê as posições da ministra Carmen Lúcia? Olha, Tereza, o mote da ministra pode ser aproveitado em outras situações da vida brasileira, pública e privada. Infelizmente, a cultura da corrupção no nosso país, diria, é normal. É muito comum os profissionais liberais perguntarem para o cliente se ele quer fazer o pagamento com recibo ou sem recibo. Eles também praticam a Caixa 2. Na vida política e pública é normal fatiar ministérios entre parceiros escusos e mais normal e ainda satisfazer os aliados com rendosas diretorias de estatais tão cobiçadas por eles. Tereza, o julgamento do mensalão coincidiu com as eleições municipais e o que se viu na campanha. O PT, em São Paulo, aliou-se a um político que sequer pode sair do Brasil, pois está sendo procurado pela Interpol e em qualquer outro país que não o nosso se arriscaria a ser preso. Quem é ele? Paulo Maluf. Tereza, nós sabemos que, infelizmente, no Brasil, tem partidos que funcionam como estandes de si mesmos. Apresentam pelo país afora uma infinidade de candidatos, como é normal. Nos estados onde haverá segundo turno, fingem discutir convergências de programas, mas o que ocorre, como é normal, são transações em torno de cargos e outras vantagens, algumas ilícitas, mas fica por isso mesmo. Como você disse, Tereza,
o saldo maior do julgamento dos envolvidos no mensalão, feito pelo Supremo Tribunal Federal, é a defesa do Estado Democrático do Direito. E o projeto do PT, como disse o presidente do STF, Carlos Aires Brito, era de poder e não de governo. A investigação que embasou o julgamento deveria rastrear o destino final de muitos milhões de reais envolvidos no caso. Os réus foram condenados, mas como é normal no Brasil, o dinheiro escapou. Pois é, Gerson, mas foi este normal, entre aspas, dos nossos políticos que levou 40% ou quase 40% da população do Rio de Janeiro a não votar para vereador. Mas vamos passar para um outro assunto. E, Gerson, o nosso programa, que aborda especialmente assuntos políticos, vem nos últimos tempos recebendo e-mails de amigos telespectadores que, sabendo que você é psiquiatra, pedem a abordagem de temas relacionados ao dia a dia do ser humano com reflexos em sua família. E um dos temas solicitados por muita gente é a depressão, que atinge uma parcela significativa de nossa população. Pergunto, quais são as causas da depressão e no que pode interferir nas suas atividades e desempenho do portador da doença? Tereza, afinal, quem não tem na família ou mesmo amigos acometidos pela depressão, que se caracteriza por uma visão pessimista, negativa do mundo, a que chamamos de distúrbio do humor. Veja, a depressão pode ocorrer em reação a dificuldades, desgostos, separação, doença orgânica, mas também pode ocorrer espontaneamente, sem motivo aparente. É a chamada depressão endógena, de causa interior, caracterizada pela melancolia, em que há falência da realidade e do juízo. Neste caso, não se compreende os motivos que deprimem o paciente. Ou então, também pode ocorrer a depressão racional, caracterizada pela reação às desilusões da vida, e a depressão neurótica, que acontece em função dos conflitos existenciais, quando a pessoa não consegue resolver seus problemas. Vamos exemplificar como se identifica uma depressão. Primeiro, quando há um distúrbio de humor, o sujeito fica triste. Há um sentimento moral acompanhado de profunda ansiedade. Outras vezes, o indivíduo fica eufórico, agitado e não para de falar. São também características do depressivo o sentimento de inferioridade, vazio do interior, indiferença pelo mundo que o cerca, perda de esperança, cansaço, principalmente pela manhã, sentindo-se fatigado. Muitas vezes não consegue se concentrar, sem iniciativa, tem inibição, ansiedade acentuada, caracterizada pela insegurança, e aí as preocupações da vida diária passam a ter proporções dramáticas. A pessoa em depressão pode apresentar também distúrbio do sono, tendo dificuldade para adormecer, com insônia no fim da noite, ou ao contrário, foge para a cama procurando refúgio no sono e sofre. Também na depressão pode ocorrer distúrbios digestivos, falta de apetite, emagrecimento. Está acompanhando bem isso? Gerson, acompanhando e muito interessada, porque o assunto é importante. O depressivo vive normalmente
conforme suas conveniências, não aceita e não ouve ninguém. É uma pessoa insegura, que acaba em profunda solidão, enferma, necessitando, mesmo contra a vontade, da ajuda de médicos especializados. Chama a atenção, em estado de profunda depressão, o indivíduo pode tentar o suicídio para fugir da vida, do estado de ansiedade em que se encontra. Muitas vezes, este momento crítico é quando o paciente está na fase de convalescência e a família tem que tomar e ficar bem atenta, pois muitas vezes o doente simula que está bem. Existe também a PMD, psicose maníaco-depressiva, que pode apresentar os sintomas há pouco descritos, ou por um estado chamado de mania, isto é, de super euforia, excitação, pessoa muito falante, inquieta, desassossegada. Muitas vezes compra tudo que vê, gastando incontrolavelmente. A depressão e a mania podem se apresentar juntas ou alternadamente. Teresa, pacientes com esses sofrimentos devem ser levados imediatamente ao psiquiatra, que tomará as providências necessárias para que sejam aliviados das sensações desagradáveis e das ideias negativas. Em resumo, é isso aí, minha gente. Ô Gerson, quando eu disse que estava acompanhando e muito interessada, é porque, na verdade, eu observava e tentava ver se eu era uma personalidade depressiva. E cheguei à conclusão que não sou, o que é muito bom. Mas, semanalmente, você vem contando historinhas no programa, que ótimo, porque os nossos telespectadores têm se manifestado através de e-mails, de telefonemas, tem sido muito bom. Então, mais uma vez, eu peço que você conte uma historinha. Teresa, eu vou contar uma história abordando um problema da família. Um casal discutia muito. Ela, professora, dava aulas em diversas escolas e discutia com o marido, porque, dizia ele, tenho que correr de uma escola para outra, porque o que eu ganho como professor de uma escola são ordenados muito pequenos. Eu tenho que trabalhar em diversas escolas. E eu tenho que toda hora tomar um ônibus, e às vezes atrasa, problema de tráfego, e acabo perdendo a aula, deixo de ganhar o dinheiro das aulas que eu dou. Eu preciso que você compre um carro pequeno, que eu possa me movimentar mais rapidamente e não perder as aulas. Me ajude, por favor. E o marido responde, não vou comprar carro, coisa nenhuma. Você vai, é de ônibus. E continuar discutindo. Enquanto isso, o filho do casal, de 5 anos, estava no chão, brincando com as coisas de criança, e ouvindo a conversa. Porque a criança, muitas vezes, dá a impressão que não está atenta, mas está ouvindo tudo e fazendo do que está ouvindo as suas impressões. E estava ouvindo o que eles discutiam. E discutiam durante algum tempo. À noite, o avô veio fazer uma visita ao neto, ao netinho. Chegou lá, entrou em casa, sentou-se na poltrona. Ô Pedrinho, meu netinho querido, vem cá, senta aqui no colo do vovô. E o netinho correu para o colo do vovô, sentou-se no colo dele, ficou olhando para o avô. E disse, vovô, o que é, filho? O que você quer? Fecha um olho, vovô. Fechar um olho? Tá bem, fecha o olho. Vovô, agora fecha os 2 olhos. E daí fecha os 2 olhos. E aí pergunta ao neto, mas por que você quer que eu feche os 2 olhos? É porque hoje papai e mamãe discutiram muito. E o papai disse à mamãe, olha, quando o teu pai fechar os 2 olhos,
vamos ter uma vida de reis e rainha. Vamos conseguir comprar um automóvel, casa de praia, viajar pelo exterior, vamos à Disneylândia, visitar Alberto Carreiro, viajar de navio e por aí vai. Qual a moral? É simples. A moral indica que devemos fazer tudo para mantermos a família unida com amor e não por interesses passageiros e mesquinhos. É simples, mas nem sempre tão comum quanto deveria. Pensem bem, cuidem que a família esteja unida com amor. Isso é muito importante. É isso aí, minha gente. Gerson, muito bonita essa sua mensagem dirigida à família. Mas para que os valores da família possam permanecer e prevalecer, é importantíssimo que nas suas discussões os casais tomem cuidado quando os filhos estiverem ouvindo, para que estas crianças, quando ficarem adultas, não possam, de maneira nenhuma, ter uma personalidade que vá contra os valores que nós tanto preservamos. Gerson, chegamos ao final do nosso programa. A você que nos assiste, tenha uma excelente semana. Nos encontramos no próximo domingo às 12 horas, aqui na CNT. Até lá!